Você já ouviu essa frase 1.000.000 de vezes. Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados. A imagem que venderam para você. Uma rede molinha na praia. Um coquetel, zero ansiedade. Paz interior. Só que tem um problema gigante nessa história. Essa tradução não só está errada, ela foi desenhada. Ela te armou para uma vida inteira de culpa silenciosa. Preste atenção. Quando Jesus disse cansados, ele não estava falando do seu corpo depois do trabalho, não era fadiga física. Ele estava falando do cansaço de uma instituição, de um sistema opressor que nasceu muito antes da Igreja moderna, mas foi consolidado por Constantino. Sim, com a coisa toda. Você foi condicionado desde criança a carregar um fardo pesado sem nem saber o porquê. E o pior, você acha que esse peso é sua falta de fé. Eu descobri essa verdade do jeito mais doloroso possível. Um amigo meu, pastor há 15 anos, teve um colapso total, um burnout santo. Ele me entregou a Bíblia dele e disse: tem algo errado aqui. Aí eu virei essas páginas pra caramba. E o que eu achei? Algo escandaloso, algo que muda tudo. Para entender o truque, precisamos voltar para o ano 30 depois de Cristo. Imagine o cenário: judeus vivendo sob o domínio romano. Mas não era só Roma quem apertava. Havia uma camada interna de pressão religiosa insuportável. Os fariseus haviam criado mais de 600 leis adicionais às Escrituras. Regras para lavar as mãos, regras para não tocar em certas pessoas, regras para o que você podia comer, vestir e pensar. Isso não era fé, era controle. Era um sistema de gestão do medo. E é nesse contexto que Jesus aparece. Quando ele diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, ele está usando uma metáfora agrícola brutal. O jugo era aquela peça de madeira pesada que prendia 2 bois juntos para arar a terra. Se um boi era mais forte, ele carregava a maior parte do peso. Jesus estava dizendo: não se preocupe, eu serei sua força. Eu carrego a estrutura, você só precisa andar comigo. Mas a tradução moderna removeu a política dessa frase. Ela transformou um manifesto de libertação social e religiosa em um convite para uma soneca espiritual. Por quê? Porque um cristão cansado e culpado é um cristão obediente. Um cristão que entende que o fardo era imposto por homens, não por Deus. Esse cristão é perigoso. Ele questiona a estrutura. Ele exige justiça, e a instituição não quer justiça, ela quer silêncio. Vamos abrir o capô do idioma. A palavra grega usada para cansados em Mateus 11:28 é kopiao. Ela não significa apenas estar com sono ou estar exausto do trabalho físico. Kopiao vem da raiz que significa bater, golpear, trabalhar até a exaustão total. É a mesma raiz da palavra cólera ou golpe. Significa alguém que foi espancado pelo sistema. Alguém que está sangrando internamente pelas regras impossíveis. E a palavra para fardo, fortion. No contexto militar romano, fortion era a mochila do soldado, o equipamento obrigatório. Jesus não estava falando de problemas da vida. Ele estava falando do equipamento obrigatório da religião da época, as tradições dos anciãos. As obrigações que não vinham de Deus, mas de líderes religiosos que queriam poder. Então, quando você lê "Vinde a mim", não é um convite passivo, é uma oferta de troca. Troque a minha mochila militar pela minha companhia. Troque o jugo dos fariseus pelo meu jugo de parceria. A igreja posterior inverteu isso. Ela pegou o jugo de Jesus e transformou em outra mochila pesada. Agora você carrega a mochila da culpa. A mochila do dízimo obrigatório, a mochila da performance espiritual. E ainda te dizem, se está pesado, é porque você não tem fé suficiente. Isso não é evangelho. Isso é abuso psicológico com verniz bíblico. Deixa eu te contar o que aconteceu com o meu amigo, o pastor. Chamemos ele de Marcos. Marcos era o líder perfeito. Pregava bem, cantava bem, visitava os doentes. Mas dentro de casa, ele não dormia há meses. Ele tinha crises de pânico antes de subir no púlpito. Ele me confidenciou: eu sinto que se eu parar de fazer, Deus me abandona. Note a lógica distorcida. A teologia dele dizia que o descanso era uma recompensa por mérito.
Se ele descansasse, seria preguiçoso. Se ele descansasse, seria infiel. Então ele carregava o copial, o espancamento espiritual, achando que isso era adoração. Até que o corpo dele falou: burnout. Foi o puro colapso. Ele teve que sair do ministério. Foi aí que ele leu Mateus 11, 28 em grego com um professor de linguística e chorou. Ele chorou porque percebeu que Jesus nunca pediu aquilo dele. Jesus nunca pediu a performance. Jesus pediu a presença. A diferença entre fazer para Deus e estar com Deus é a diferença entre um escravo e um filho. Marcos passou 20 anos sendo um escravo voluntário. E a tragédia, além dele, é que milhares de pessoas na congregação dele estavam fazendo o mesmo, carregando uma mochila que Jesus já havia tirado das costas delas, mas que a igreja colocou de volta. Talvez depois desse relato você esteja se perguntando: o que eu faço com isso hoje em dia? Como você aplica Mateus 11, 28 na sua vida moderna, cheia de boletos, trabalho e talvez filhos? Primeiro, identifique o seu fortune. O que é a mochila que não é sua? Pode ser a necessidade de agradar todos. Pode ser a culpa por não orar 2 horas por dia. Pode ser o medo de perder a salvação se você falhar num projeto. Liste isso, escreva. Olhe para o papel e diga: isso não vem de Jesus. Isso é estrutura humana. Segundo, aceite o jugo duplo. Na agricultura, o jugo duplo significa que você não puxa sozinho. Pare de tentar ser o herói da sua própria espiritualidade. A graça não é um prêmio. É o reconhecimento de que você não precisa segurar o mundo nas costas. O mundo já está segurado. Sua única tarefa é caminhar ao lado. Isso exige confiança. E confiança assusta quem está acostumado com controle. Terceiro, redefina o descanso. Descanso bíblico não é inatividade, é alinhamento, é parar de remar contra a correnteza da perfeição. É respirar fundo e dizer: eu sou amado não pelo que faço, mas pelo que sou. Parece simples. É a coisa mais difícil do mundo para quem foi treinado na cultura da performance, mas é a única porta de saída para a ansiedade crônica. Agora eu preciso te avisar de uma coisa. Assim que você entender isso, uma voz vai sussurrar no seu ouvido. A voz da velha estrutura. Ela vai dizer: se você parar de se cobrar, você vai se tornar preguiçoso. Se você largar esse fardo, você vai perder a salvação. Você está sendo rebelde. Isso é o que eu chamo de efeito rebote da culpa. É o sistema imunológico da religião de controle atacando sua liberdade recém-descoberta. Não caia nessa. Jesus não chamou os perfeitos, ele chamou os cansados. E ele não chamou os cansados para eles trabalharem mais duro. Ele chamou os cansados para eles pararem de trabalhar para Deus e começarem a trabalhar com Deus. A diferença é sutil, mas é tudo. Trabalhar para Deus gera ansiedade, porque o foco é o seu desempenho. Trabalhar com Deus gera paz, porque o foco é a parceria. Você não é o motor do universo. Você é o passageiro que ajuda a navegar. Deixe o motor com ele. Pare de tentar provar que você existe. Você já existe. E você já é amado, não por contrato, por natureza. Jesus não te chamou para carregar o mundo. Ele te chamou para largar o mundo que outros colocaram em você. Mateus 11, 28 não é um verso para colar na parede do quarto. É um verso para desenhar na parede da prisão mental onde você vive. É a chave. Use-a. Se esse vídeo fez uma ficha cair na sua cabeça, se você sentiu um alívio no peito só de ouvir essa explicação, então você precisa saber mais. Eu preparei uma playlist para revisar todos os ensinamentos da Bíblia. Nele, eu detalho exatamente quais são as mentiras institucionais que roubam sua paz hoje. O link está na descrição. Mas cuidado, depois de ler, você não vai conseguir mais ouvir certos pregadores do mesmo jeito. Agora, eu quero ouvir você. Qual é o fardo que você carrega e sabe no fundo que não é seu? Comenta aqui embaixo com a palavra liberdade e me conta a sua história. Eu leio todos os comentários e se inscreve no canal. Porque aqui a gente não vende consolo barato. A gente busca a verdade que liberta.
com todo o conteúdo extraído diretamente da Bíblia. Até o próximo vídeo. E que Deus abençoe você e a sua família. Amém.